Bom, foi rápido, galera. Foi bem rápido. Então, estamos aqui começando a nossa aula de anatomia de número 3. Correto, gente? Número 3? É isso mesmo? Isso. Número 3. E, como aula de anatomia número 3, óbvio que eu preciso esclarecer algumas dúvidas que foram criadas durante essa semana. Por exemplo, falar sobre proximal e distal e medial e lateral. Então, deixa eu pegar aqui uma imagem. Professor, rapidinho. É que eu Oi. acho que essa é a segunda aula. A primeira foi com a outra professora. É? Então tá bom. Então nós estamos na Isso. segunda aula. Perfeito. Segunda aula. Então vamos lá. Vamos começar aqui de trás. Vamos pegar essa parte aqui, galera. Nós temos alguns planos de delimitação, tá? Obviamente, né, como foi discutido na aula passada, nós temos o plano de delimitação na região craniana, o cranial. Nós temos aqui um plano de delimitação na base dos pés, que nós chamamos de plano podálico ou podal. Nós temos o plano de delimitação aqui dos lados, planos laterais, esquerdo e direito, e os planos de delimitação anterior e o plano de delimitação posterior. Então, vamos nos ater aqui ao plano de delimitação lateral, que é paralelo ao plano mediano, tá? Assim como no plano sagital. Para quem não pegou a aula passada, sugiro que vá na aula passada para entender aquilo que eu expliquei sobre planos e eixos, tá, galera? E, no caso aí, os planos de delimitação também. Então, eu quero que vocês se prendam aos planos de delimitação. Nós temos os planos aqui, no caso, laterais, o que eu quero discutir agora, com proximal e distal, e, obviamente, lateral e medial. E esses planos aqui, laterais, por exemplo, deixa eu botar uma canetinha aqui. Os planos laterais, eles são paralelos ao plano mediano. Quem estava na aula passada, concorda comigo que os planos laterais, eles estão paralelos ao plano mediano? A diferença é que o plano mediano corta na metade o corpo? Sim. Sim. Beleza, então. Então, significa que, para que a gente possa dizer que é medial ou lateral, a gente precisa ter como referência o plano lateral, tanto o direito quanto o esquerdo, e o plano que passa no centro, na metade do corpo, que é o plano mediano. Então, tudo aquilo que se aproxima do plano mediano, ele se torna medial. Tudo aquilo que se afasta do plano mediano, ele vai para um outro plano mais extremo, que seria o plano lateral. Até aí, tudo bem, galera? Sim. Beleza, então estamos falando de condições de lado a lado, né? Lateralização. Aquilo que está do lado, aquilo que está lateral, aquilo que está medial, aquilo que está no meio, basicamente. Ok? Então, agora, com esse pensamento, eu vou voltar aqui. Vamos lá. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte. Tudo que se aproxima dessa linha, ela vai ser, no caso dessa linha aqui, digamos, entendamos que essa linha está no meio, cortando 50% do corpo em duas metades, dois lados iguais. Tudo que se aproxima dessa linha vai para o meio, né, de forma medial, no plano mediano. E, obviamente, tudo aquilo que se afasta da linha vai para o plano lateral. Tá ok, galera? Então, quanto mais para o lado, mais lateral dentro da posição anatômica. A confusão entre proximal e distal está na grande situação de proximidade. E, obviamente, vamos ter que levar em consideração também o centro do corpo. Então, deixa eu pegar aqui proximal e distal. Por exemplo, em relação... Professor, Murilo, fala aí. desculpe interromper o senhor. O senhor falou que tudo que se afasta do plano mediano vira plano lateral, certo? Vai em direção ao plano lateral. Isso, mas aí nas imagens que o senhor mostrou na última aula, tem o plano mediano, frontal, o sagital e o transversal. Esquece isso, Murilo, esquece isso, tá? A dúvida do Thales não é essa, tá? Existem os planos e eixos, tá?
mas existem também os planos de delimitação, Ah, sim. certo? Então, eu estou discutindo aqui os planos de delimitação. Beleza. Obviamente que para entender o que é medial e lateral, vocês precisam entender esses planos de delimitação. O plano sagital, como você falou, ele é paralelo ao plano mediano. Assim como também é paralelo aos dois planos, esquerdo e direito, de delimitação do corpo humano. Ah, entendi agora. Tá? Beleza. Uhum. Beleza. Então, o que eu estou mostrando aqui é tudo aquilo que se aproxima da linha mediana, do plano mediano, ele está indo numa condição medial. Por exemplo, se eu fosse colocar aqui duas peças anatômicas, o coração e o braço. Olha o coração onde ele fica, nessa região aqui. E o braço está logo aqui. Em relação ao plano mediano, quem está mais próximo do plano mediano? O coração ou o braço? Coração. O coração. Então, o coração ele está medial ao braço. Em relação ao braço, ele está medial, em direção ao plano mediano. Obviamente que se eu pegasse aqui o braço e o tronco, como exemplo de direção lateral, nós teríamos o quê? Tronco, ok? E o braço. O que é mais lateral? O braço ou o tronco? O braço. E aí a confusão se dá nesse momento em que eu digo quando uma peça ela é proximal ou ela é distal. E aí eu quero que vocês tenham vocês tomem como principal diferença os membros superiores e inferiores. Tudo indo em direção ao plano mediano, porém, seguindo aqui planos inferiores e superiores de fora para dentro. De fora para dentro. De mais distante para mais próximo. Mais distante para mais próximo. Tudo bem, galera? Beleza. Então, Thales, a grande questão aí é saber o que você está tomando como referência. Se é mais válido você dizer que está lateral, ou medial, ou proximal e distal. Nos membros superiores e inferiores, é mais interessante você utilizar terminologias como distal ou proximal. Se for relacionar outras áreas, né, como o tronco, cabeça, pescoço, quadril, aí sim a gente pode usar as delimitações lateral e medial. Thales, foi? Tranquilo. Então, naquele exemplo, o exemplo que o senhor citou aí, antes desse, com relação ao coração e o braço, não foi isso que o senhor falou? Sim, vamos lá. Coração e Se braço. eu falar que o coração é proximal, está errado do braço, o coração está mais próximo da linha mediana. A minha confusão toda é essa que eu faço. Então vamos tomar como referência os membros superiores e os membros inferiores para você usar proximal ou distal. Professor, então tudo aquilo que for proximal ou distal, a gente vai tomar como referência os membros. São os membros, basicamente, tudo que estiver lá na distância das mãos é distal. Conforme vai se aproximando dos ombros, da cintura escapular, a gente pode considerar proximal. Então, se relacionarmos alguma parte do braço ou da perna com alguma parte do tronco, pescoço ou cabeça, a gente vai precisar utilizar as delimitações medial e lateral. Se usarmos apenas aspectos dos membros, como do ombro até a ponta do dedo, aí seria mais interessante a gente utilizar proximal e distal. Beleza? Agora entendi. professor, Pode falar, Letícia. a referência tem sempre que existir, né? Tem que Existe a referência. E a relação dessa referência também. Por exemplo, aqui a referência principal é o plano mediano, tá? Tanto nessa quanto nessa daqui. Está indo para fora, está indo para dentro. A relação aqui, a referência principal é o plano mediano. Qual seria a outra relação? Seria, por exemplo, aqui, em relação, vamos lá, vou pegar aqui para dentro, medial. A relação seria o braço. O coração é o que nós queremos saber e o braço é a relação. O coração ele está mais próximo da referência do que o braço.
A referência tem que existir, senão não tem como formular a pergunta, né? Exatamente. Tá, ok. Referente ao plano mediano, referente ao peito, ao músculo peitoral, qual é a orientação do bíceps em relação ao músculo supracitado, peitoral maior, por exemplo. Aí você vai dizer, não, com relação ao peitoral maior, o braço ele está mais lateral. Ok? Agora, se eu pergunto, com relação à orientação do corpo, o que você poderia dizer em relação ao deltoide e o bíceps? Aí você vai dizer, olha, o bíceps ele está mais distal, enquanto o deltoide ele está mais proximal. Ok? Ok, ok. Perfeito. Com esse entendimento, fica muito mais fácil a gente dar prosseguimento à aula de hoje. Antes de eu sair daqui, antes de eu sair desse slide, né, desse arquivo, alguma coisa que eu precise falar? Camille, tá tranquilo, já foi. Beleza. Pode relembrar um pouco de eixo? Eixo. É, Plano e eixo. isso. Bem rapidinho. Bem rapidinho, né? Tá bom. Porque isso tem na aula passada, tá, gente? Deixa eu ver se a gente... Beleza, tá aqui. Galera, plano e eixo. Vou falar bem rápido, tá? Até para a galera que está chegando agora se localizar mais ou menos, mas não deixe de assistir a aula passada, tá, gente? Por favor. Eu comentei com a turma na semana passada sobre 3 planos. Ah, professor, aí tem 4. Lembre-se, um desses planos é o plano de orientação, de delimitação, que é o plano mediano, que divide o corpo em 2 metades laterais. Tá? 2 metades iguais. Metade igual é a redundância. Então, nós temos o plano mediano, que vai basicamente separar o corpo em duas metades iguais. Mas, junto com esses planos, nós temos os planos que vão dividir o corpo em 2 lados, não necessariamente igual. Tá? Pode ser que ele venha um pouco mais para a esquerda ou para a direita. Então, ele pode ir fatiando. Esse plano sagital, ele pode ir fatiando o corpo humano em lado esquerdo e direito. Assim como nós temos o plano coronal, que é o plano que pode fatiar o nosso corpo em anterior e posterior. E nós temos o plano transversal, que pode fatiar o nosso corpo em superior e inferior. Partes superiores e partes inferiores. E óbvio que esses planos, quando a gente fala desses planos, a gente precisa falar dos eixos, que são responsáveis por gerar os movimentos dentro desses planos. Então, os eixos, de forma e de regra, como regra, eles precisam estar inseridos nos planos de forma perpendicular, de forma direta, como uma flecha no alvo. Significa dizer que se o plano está assim, é claro que, né, aqui nós temos um plano, a mesma figura da semana passada. Só fico devendo agora aquele pendrive que fica bonitinho. Mas nós temos algo mais interessante do que um pendrive. Então, olha só. Temos um plano, tá? Controle remoto. E aqui nós temos uma caneta, que vai ser o eixo. Ele vai atravessar esse controle remoto de forma perpendicular, retinho, fazendo um ângulo de 90 graus, tá? Então, estou dizendo que quando você insere um eixo no plano, esse eixo ele tem que ser perpendicular. Então, esse eixo só vai servir para esse plano aqui. Se você mudar o plano para uma outra forma, o eixo ele vai ser um outro, que vai atravessar ele numa outra direção, num outro sentido. Ou se você pegar o plano dessa forma, o eixo ele tem que vir dessa forma. Quebrei aqui a ponta do lápis? Não. Minha filha ia chiar comigo. Então, basicamente, quando a gente fala do plano que divide o corpo em 2 lados, a gente precisa de um eixo que atravesse de um lado ao outro, certo? Esse eixo nós podemos dizer que é o eixo látero-lateral. Posso confundir vocês.
Esse mesmo eixo pode ter um outro nome, tá? Seguindo paralelamente ao plano que eu falei anteriormente, coronal. Mas ele vai ser o eixo coronal, que não tem nada a ver com o plano coronal, tá? Então aqui nós botamos um eixo de lado a lado, podemos chamá-lo de látero lateral, no plano sagital. Então o eixo látero lateral é responsável pelo plano sagital, ok? Enquanto o plano frontal ou coronal, ele vai ter como eixo o antero-posterior, ou seguindo o paralelismo, né, com o plano sagital, podemos chamar também de eixo sagital, o que não tem nada a ver com o plano sagital. Esse eixo antero-posterior, ele vai basicamente ser responsável pelo plano frontal, aquele que divide em anterior e posterior. E ainda temos um outro plano, que é o plano transversal, aquele que basicamente divide superior e inferior. O eixo ele vai inserir perpendicular, que nós chamamos esse eixo aqui de eixo longitudinal. Significa dizer que ele vai pegar de cabeça ao pé, da cabeça ao pé, no sentido longitudinal, ok? Ao plano transversal. Isso é importante a gente ter em mente. Eu dei uma explicação um pouco mais prolongada na semana passada com relação a isso, então vale a pena voltar lá nas aulas e ouvir novamente o que eu falei sobre isso. Se eu voltar nesse assunto, eu vou acabar não conseguindo terminar a aula de hoje, tá? Então eu peço que vocês forcem um pouco o tempo de vocês para assistir a aula passada, tá, ok? Então, basicamente, quando a gente fala de eixo e plano, a gente fala de movimento, tá? Todo movimento ele vai acontecer ao redor do eixo, como, por exemplo, as rodas. Então, nós temos aqui, eu dei um exemplo de uma roda que está basicamente colada na tela. A outra roda aqui estaria basicamente no chão, numa superfície, como uma mesa, por exemplo. E essa outra roda que eu não coloquei de frente, ela está em diagonal, na verdade, ela representa o plano sagital, aquele que vai separar o corpo em dois lados, e o eixo pegando de um lado ao outro. Observe que o movimento vai acontecer ao redor do eixo, tanto no plano sagital, o eixo lateral. Aqui nós temos o plano coronal, com o seu eixo antero-posterior, e aqui nós temos um plano transversal com o seu eixo longitudinal. Vitória falou alguma coisa. Podemos sim, podemos sim. Podemos sim. Mas, já que eu já comecei a falar sobre isso, só queria finalizar e perguntar. Ficou alguma dúvida, gente? Vanessa, foi suficiente para você relembrar? Foi. Beleza. Sim. Obrigada. Então, sigamos então com a aula de hoje, tá, galera? Vamos lá. Show. Beleza? Não, tranquilo. Vitória, na verdade, nós já terminamos aqui. Vamos agora para o próximo slide. Começar a primeira página. Vamos lá, vamos fazer a apresentação aqui. Me avisem se vocês conseguirem enxergar o que está aparecendo na tela, tá, gente? Tudo bem? Sim, está aparecendo, tranquilo. Perfeito. Então, galera, de forma bem rápida, já falei isso na semana passada, mas não cheguei a mostrar uma figura, tá? Existem algumas divisões do corpo humano. Além do esqueleto axial, o esqueleto apendicular, que eu falei na aula passada, nós podemos dividir o corpo humano, propriamente dito, em algumas partes. Por exemplo, a região da cabeça. Ponteirinha laser, vem cá. A parte da cabeça, onde nós temos a região facial, certo? A face. E o restante da cabeça, que é basicamente o crânio. Então, nós temos aí a região facial, que é justamente o rosto da pessoa, e o restante da cabeça, que seria o crânio. Um beijo para você também. Então,
Temos a segunda parte, que é o pescoço, que nós podemos chamar de região cervical. Tá legal? Então, aqui está o pescoço, anteriormente, e posteriormente, que nós chamamos de região cervical. Pescoço, tá, galera? Pescoço. Então, nós temos cabeça, pescoço, tronco. O tronco é dividido em 3 partes macro, né? Que nós teríamos aqui a região onde nós temos o nosso pulmão e o coração, que chamamos de tórax. Aqui embaixo, nessa região, né? Já abaixo das costelas, o umbigo quase centralizado, nós temos o abdômen, tá ok? E a região pélvica, que é essa região aqui. Posteriormente, nós observamos a região pélvica aqui, tá? Há quem diga que a região pélvica também pega toda essa área, e eu sou a favor dessa condição. Então, nós temos aqui a região púbica, tá ok? Onde nós também temos o períneo, nessa região aqui, logo separando o abdômen dos membros inferiores, tá legal? E ainda temos a região glútea, que está nessa região aqui, junto com os membros inferiores. Membro superior, dividido por ombro, braço, antebraço, ok? E mão. Membros inferiores, quadril, essa região aqui, a região glútea, a coxa, a perna, então a perna é só a parte que está abaixo da articulação do joelho, e o pé. Tudo bem? Então essas são as partes que nós temos aí como uma divisão do corpo humano. Então, de repente, eu pergunto para vocês aonde que fica localizado. Gente, não precisa gravar nada agora, tá? Eu só vou fazer uma pergunta que até então ela vai ser retórica. Ô, Thales, fica tranquilo, o beijo foi para você, não foi para sua esposa não, por favor. Tá bom? Então, vamos lá, seguindo aqui, galera. Bem, até me perdi depois dessa. Vamos nessa. Estava falando sobre o corpo humano, isso aí. Então, voltando aqui, né? O que a gente precisa levar em consideração quando a gente fala de pescoço, tronco, abdômen, entre outras partes? Se eu perguntasse, de repente, para vocês aonde que ficaria o músculo reto do quadríceps, o reto femoral, vocês iam me dizer o seguinte: o músculo reto femoral, ele se localiza na coxa, de forma ou em posicionamento anterior aos demais músculos. É um músculo que é proximal em relação ao membro inferior como um todo. Porque aqui nós temos a perna, onde o reto femoral não está, então ele está mais proximal do que todo o membro inferior. Então, basicamente, o que você vai ter é a necessidade de regionalizar o corpo humano, orientar o corpo humano para que, na hora que a pergunta seja feita, aonde está localizado a estrutura X, vocês possam determinar a localização como um GPS, que de fato é. Vanessa, espero que você esteja rindo do beijo e não da aula. Vamos lá. Seguindo. Vamos começar então com a parte mais divertida, que é a parte que fala sobre os ossos do corpo humano. Como nós podemos chamar esse estudo dos ossos do corpo humano? Simples. Osteologia. Osteo, de osso. Logia, de estudo. Logos, né? Osteologos. Osteologia. Estudo dos ossos. E aí, nos estudos dos ossos, o que nós vamos discutir? Primeira coisa, com relação às classificações, né? Sejam as classificações quanto à morfologia, quanto à condição estrutural e, obviamente, quanto à qualidade desse osso. Vamos também trabalhar em cima de morfologias do próprio esqueleto. Alguém levantou a mão. Vitória levantou a mão. Fala para mim. Porose, osteoporose.
Ósteo vem de osso. Porose vem de poros. No caso aí, como você está falando de uma estrutura que apresenta naturalmente já poros, vamos falar de uma estrutura que tem uma amplificação nessa quantidade de espaços entre a sua matriz, tornando o osso mais fraco, com mais buracos, certo? Então, osteoporose vem de buracos no osso, mais buracos nos ossos. Foi, Vitória? Por isso que a osteoporose ela é tratada de forma séria, principalmente pelos idosos, né? A tendência é que os idosos aumentem a sua capacidade, a sua incapacidade de modelação óssea, diminuindo assim a sua força e sua resistência. Então foi, trem. Vamos nessa. Seguindo aqui, galera. Lembrando, né, o que é o esqueleto axial e o apendicular, então nessa aula a gente vai ter essa oportunidade de relembrar essas estruturas. Então vamos lá, vamos começar. Professor, Oi, Pablo, pode falar. desculpa atrapalhar a sua aula, mas Vai lá, manda brasa. na última aula a gente estava em um slide diferente desse. Não ia continuar no outro, que era movimento, flexão e extensão de... Porque aquele slide a gente não viu todo. Só parou em movimentos, em flexão e extensão. Parou no número 25 o slide. Ah, Mas aquele era de neuroanatomia. não. Não. Anatomia. Eu tinha colocado até lá no grupo do WhatsApp os slides onde tinha parado. O senhor chegou e tá, falou assim, flexão. não vou entrar nesse assunto agora não, vou encerrar a aula por aqui, aí na próxima eu continuo. Beleza, gente, desculpa então. Até o momento, Tranquilo. você está acompanhando bem? Sim. Sim. Tá, beleza. Então deixa eu voltar lá naquela outra para a gente poder trabalhar melhor. Movimentos, isso aí, então, foi o slide 25. Slide 25. Vamos que vamos. Pronto, foi aqui, né, que eu parei, né? Exatamente. Exatamente. Então tá. Então, dito isso, muito obrigado, Thales, Pablo. Vamos relembrar o que nós discutimos na aula passada, mas esse aqui eu cheguei a falar, não cheguei? Não. Não, parei aqui mesmo, né? Isso. Então tá. Eu tinha certeza que eu falei isso. Não falei. Falou Beleza. não. Não falei. Isso aí. Não falei, não. Vamos lá. Obviamente, agora a gente vai precisar falar dos movimentos. Então, nada mais justo do que lembrar. Nós temos aqui um corpo humano, parte dele, tá ok? E ele, para que a gente detecte esse movimento que está acontecendo aqui, ó, certo? Esse movimento aqui, ó, em direção superior, em direção inferior, a gente precisa localizar o ponto de fixação dessa articulação. Tá ok? Então, eu vou chegar aqui no ponto de fixação, já que é a parte mais próxima de uma angulação, e eu coloco aqui o ponto de fixação na articulação do cotovelo. Significa dizer que nesse ponto de articulação, vocês lembram que eu falei que o eixo, o movimento ele vai girar ao redor do eixo? Vocês lembram? Sim. Então, o eixo ele tem que estar bem no centro, pegando de um lado ao outro, atravessando essa articulação. Óbvio que se o eixo está atravessando aqui, bem no centro da articulação, o plano ele vai ser
perpendicular ao eixo, ok? Então, que plano é esse que nós estamos tratando aqui? Frontal? Lateral? Vamos lá, galera. Vamos falar primeiro do plano. Sagital, professor? O plano é frontal e o eixo é o antero-posterior, é isso? Vamos lá. Eu ouvi a Thalita falando, foi isso? Antes do Thales? Isso. Thalita, por que você acha que é o plano sagital? Porque o plano sagital é direito e esquerdo, certo? Se você for olhar pelo braço e o ponto de fixação, tá no braço. Então, eu fiz a simulação com o plano sagital. O plano sagital divide o corpo em direito e esquerdo. Então, você está confirmando para mim que você está tendo uma vista lateral dessa imagem. É isso? Isso. Você está vendo essa imagem lateralmente, não de frente, mas de lateral, né? Isso. E aí você diz para mim que né, dessa forma, o plano ele é sagital porque você está vendo um dos lados. É isso? Eu acredito que sim. Tudo bem, beleza. Então vamos lá. Vamos agora para o Thales. Thales, você me diz que é frontal. Isso. Vamos lá, preciso saber por que você acha que é frontal. No meu entendimento, mínimo, né? É por causa do eixo. Pelo que eu estou entendendo aí, o eixo tá atravessando aqui o cotovelo do boneco aqui, ó, e pelo movimento que está fazendo, que ele está girando o braço, entendeu? Está tipo girando o braço e o eixo está atravessando. Eu entendi isso. Então tá, o eixo ele atravessa de que ponto a que ponto? É o antero-posterior, né? Atravessa de frente. Entendi. Então, na verdade, você está olhando para a imagem do seu ponto de vista, certo? Isso. Não do ponto de vista da figura. Isso. Eu acho que é sagital também, igual da colega. Tá, então ó, vamos entender uma coisa muito importante. Sempre que observarmos uma imagem, isso tem que ser muito importante, porque isso vai fazer toda a diferença. Thalita, Vanessa, Thales. Sempre que observarmos uma imagem, o nosso ponto de vista, ele não é o mais importante. Mas a vista que nós estamos tendo é que vai ser importante. E o que nós estamos tendo aqui como vista não é uma vista frontal, é uma vista lateral da imagem. Tudo bem para vocês? Sim. Da mesma forma que não é uma vista superior. Né? Eu poderia tirar uma foto de uma pessoa de cima para baixo, em que eu ia conseguir ver a cabeça, os ombros e possivelmente a ponta dos pés. Então a vista ela é superior. Então eu tenho que valorizar a vista que eu estou tendo, não o meu ponto de vista. Tá? Eu não posso engessar o plano, a posição anatômica e achar que aquilo que nós estamos vendo vai se tratar de uma posição anatômica. Ela pode estar em uma posição diferente, ainda em posição anatômica, só que numa vista diferenciada. Isso é importante a gente levar em consideração. E aí sim, levando isso em consideração, tomando como base a vista que nós estamos tendo, aí nós vamos começar a desenhar, delimitar que plano é e que eixo vai ser. Tá? Então vamos lá. Mais uma vez. Pergunto para a Thalita, pergunto para o Murilo. Foi o Murilo que falou? Não, foi o Thales. Então, ó, Thalita, Thales e acho que Vanessa, foi? Isso. Thalita, Thales e Vanessa. Thalita, você me deu como um ponto de vista aqui, na verdade, a vista como sendo lateral. É isso? Isso. Vanessa? Você disse que concordava com a Thalita. Sim.
E Thales, você deu como ponto a sua vista, no caso, a vista anterior. É isso, Thales, que você disse? Eu tinha falado frontal e o eixo era o antero posterior. Tudo bem. Dos três, alguém quer mudar de ideia? Aí agora complicou. Complicou o que, Thales? Pode falar. Professor, Murilo, o senhor vai ter... Foi mal, minha mãe acabou de me ligar. O senhor vai terminar a explicação para eles ou a gente pode também falar nosso ponto de vista? O que que acha que pode ser? olha, eles responderam, né? Basicamente, e eu só queria corrigir quem errou, né? Ah, sim, beleza. Antes de Então vai lá. vocês continuarem. É importante que vocês falem, mesmo que errado, porque eu corrigindo vocês, vocês vão entender aonde vocês erraram. Tá? É um tempo valioso. Tá? A correção do erro é valiosa. Tá? Então, eu preciso saber se alguém muda de ideia. Caso não mude de ideia, eu vou tentar explicar para que a pessoa que errou tente mudar de ideia. Certo? Acho que a pessoa que errou não está conseguindo visualizar porque não tem a imagem em mãos. Por exemplo, eu peguei o PDF, imprimi e botei tudo assim na minha folha. Aí eu logo prestei atenção que o erro dele, entendeu? Entendi. Porém, Opa, falou o erro dele, já vou mudar já então. Cara, foi mal. Agora são dois que eu preciso, são três que eu preciso colocar aí na roda. Ou eu corrijo um, ou eu corrijo três. Então, olha só. Eu preciso. Então, a Vanessa, ela estava coberta de razão quando pediu para eu falar rapidamente dos planos e eixos. Vamos entender. A posição anatômica ela é imutável, mas a gente, o posicionamento do corpo ele pode ser alterado. A gente pode olhar de frente, a gente pode olhar de lado, de costas, a gente pode olhar de cima, a gente pode olhar de baixo, a gente pode olhar do outro lado, a gente pode olhar de vários ângulos. Agora entendi, eu que errei. Thales, você... Agora entendi. Perfeito. Então, assim, com isso na cabeça, a gente vai mudar a posição do boneco, vamos dizer assim, anatômico. É o sagital, né, professor? Sim, é o sagital. Por quê? Você está vendo o de um ângulo lateral, é a vista lateral. Entendi. Então, quando você pega a vista lateral, é óbvio que se você trouxer ela para a vista original, anterior, você vai ver que esse plano ele vai virar junto. E aí sim, ele vai ser o plano sagital. Se você virar esse plano sagital, ele continua sendo sagital, porque o corpo permanece na posição. É o ângulo de vista que mudou. O que me confundiu foi a posição dele. Agora entendi. Exatamente, isso acontece demais, Thales. Grande parte dos erros nas provas acontecem exatamente por conta disso. A gente não se atenta ao ponto de vista, ao ângulo de vista da imagem. E é óbvio que se o plano está aqui, imagine que seja um alvo, ele vai acertar exatamente aqui no lado direito do boneco e vai atravessar ao outro lado. Então, o movimento ele tem que ser ao redor desse eixo. Significa dizer que nós temos aqui um movimento de flexão, quando vai para cima, nesse caso, e extensão, quando vai para baixo. Mas vamos facilitar o entendimento de flexão e extensão. O que significa flexão? Flexão significa dobrar, ok? Tudo bem, galera? Quando falarmos de flexão, nós falamos de dobrar. E quando falamos de extensão, falamos de esticar. Então, se acontece um movimento aqui do cotovelo
e a flexão ela é para cima, significa que essa articulação está fazendo o que com esse movimento aqui, esse segmento? Está dobrando o segmento. Beleza? Estendendo, você vai esticar o segmento. Tudo bem? Tranquilo. E aí, galera, a gente vem aqui aproveitar essa imagem e a gente bota um ponto bem aqui, ó, um eixo bem aqui. Aproveitar, né, esse plano, a gente coloca o eixo bem aqui no ombro. Então, eu estou dizendo agora que o movimento ele vai ser também ainda circular em relação ao eixo. E se eu quiser fazer um movimento para frente, eu vou ter um nome. E se eu quiser fazer um movimento para trás, eu vou ter um outro nome. Vocês podem testar aí e saber para onde o movimento ele dobra mais. Se é para frente ou se é para trás. Para onde dobra mais? Para frente ou para trás? Para frente. Pra frente. Então a flexão Pra ela vai frente. ser, então a flexão ela vai ser para onde? Para Pra frente. cima. Para frente e para cima. Para frente e para cima. Vai subir, realmente. E a extensão, como ela é mais limitada, ela é para trás. Tudo bem? Tudo. Vamos lá, vamos botar agora esse eixo em outra articulação. Aqui, ó, na articulação do pescoço. Alguém levantou a mão? Vitória, fala pra gente. A gente está só falando do plano sagital agora. A gente está aproveitando essa imagem para falar de tudo que a gente pode encontrar aqui, tá? Então é sagital, é o plano sagital ainda. Plano sagital, o eixo lateral. Eu só estou modificando aqui o eixo. Uma hora Professor. está aqui no cotovelo, a outra hora o eixo está aqui no ombro, a outra hora o eixo está aqui no pescoço e por aí vai. Fala aí, Murilo. Tirar uma dúvida com o senhor em relação à imagem. Os planos podem se juntar, por exemplo, tá o plano sagital com um plano transversal, que cortou o corpo no meio. Ou não tem nada a ver? Calma aí. Está falando que o fato de só estar aparecendo parte do corpo, não é isso? Isso. Não, na Os verdade, planos se juntam. foi só uma otimização da imagem. Entendi. Senão ela ficaria muito grande para vocês observarem e vocês iam ter dificuldade. Então, eu apenas peguei uma parte dessa imagem e, na vista que eu estou tendo, eu tracei o plano e projetei o eixo. Tá? Então, basicamente, está de lado. O plano que você vai conseguir ver ali, de lado, vai ser o plano sagital. Beleza, Então, obrigado. basicamente isso, tá? E aí a gente vem para cá no pescoço. Lembrando que ainda está dentro do plano sagital, o eixo é o mesmo que atravessa um lado do outro. Nós temos aqui um movimento circular. Significa que ele vai estar em relação ao quê? Ao eixo. Então, pescoço e cabeça indo para frente e para trás. Nós temos o quê? Para frente e para trás. O que nós podemos ter aqui nessa condição? Aonde você consegue mobilizar mais? Para frente ou para trás? Para frente. Para frente. Então, para frente nós chamamos de Flexão. flexão. E para trás, Extensão. Extensão. Perfeito. Beleza. Show de bola. Vocês estão me acompanhando. É isso aí. Por todo o tronco vai ser a mesma coisa, porque nós temos o quê? As vértebras se articulando ali. Agora, é o mesmo slide da aula passada, sim. Só que eu ainda não terminei ele, tá, gente? Só para responder a pergunta da colega aí. Alguém levantou a mão. Foi Thales. Não, esbarrei aqui. Estou Beleza. aumentando aqui a imagem, esbarrei sem querer. Agora eu projetei um eixo aqui, ó, no punho.
E aí eu posso aproveitar e projetar o eixo na falange proximal, na falange intermédia e na falange distal. Olha só, gente, as palavras aparecendo aqui. Articulação metacarpo-falangiana é proximal. Nós temos aqui a articulação falangiana proximal, a articulação falangiana intermédia e nós temos a articulação falangiana distal. Olha só, olha aí. Olha aí, Murilo, olha aí. Distal. Então, nós temos aqui a falangezinha que se articula aqui no início, é mais distante, então é a falange distal. Nós temos aqui ó, a articulação da falange, a interfalangiana proximal. Estão vendo, galera? Sim. Distal, proximal. Olha só como é que nós podemos utilizar de forma anatômica, inclusive, para falar de uma articulação interfalangiana. Distal, proximal. Basicamente. Obviamente que tanto o punho, né, quanto os dedos, eles vão fazer movimentos no mesmo sentido circular. E aí eu pergunto para vocês, quando o movimento é assim, ó, o que nós temos? Para cá. Flexão. E assim? Extensão. Extensão. Beleza. Show de bola. Beleza. Os dedos também vão fazer flexão e extensão. Tá legal? Dentro do plano sagital. Tudo bem, galera? Sim, professor. Sim. Eu só mostrei, Sim, professor. a imagem da parte de cima do corpo. Se a gente fosse lá para o quadril, vocês poderiam me dizer para onde que vai a flexão de quadril? Para frente ou para trás? Pra frente. Pra frente. Pra Para frente. frente. Não, Pra frente. calma aí. Frente e trás, não? A flexão de quadril é para frente, A professor. articulação ali do quadril, tá, gente? É coxa com quadril, tá? Quando você vai dar uma joelhada em alguém, o que acontece com o osso do fêmur? Vai subir, não vai? A flexão é para frente e a extensão é para trás, de quadril. É frente. Já de coxa é diferente, a extensão é para frente e a flexão é para trás. Vamos falar da articulação do joelho. Joelho. Se você fizer agora, se você quiser dobrar o joelho, ele vai dobrar para frente ou para trás? Para trás, flexão. Pra trás. Pra trás. Flexão ou extensão? Flexão. Flexão. São. Porque você está dobrando o joelho. Perfeito. Ok. De todas as articulações, o joelho faz a flexão para trás. Que dobra. E a extensão, obviamente, é anterior. É para frente. E aí, eu devo ter alguma imagem aí do pé para confundir vocês. Vamos lá. Agora, a imagem ela está num ângulo diferente. Apenas parte da imagem que a gente está vendo, tá? Então, Murilo, vamos considerar a imagem inteira. Só que para facilitar a visualização, a gente pegou apenas parte da imagem. Mediano? Oi. Plano mediano? Nós temos aí o Murilo falou plano mediano. Quem dá mais? Não, esse aí, no meu entendimento, agora é o frontal, né? Segundo a posição anatômica, é o frontal e o eixo é o antero posterior. Verdade. Eu fui pelo corte da... Ô, professor, Fala aí, Ítalo. eu reconheço mais porque é frontal, porque dá para ver a parte do pulso, do antebraço. No Posição plano... anatômica, né? É isso, exatamente. Aí é um plano frontal. Então, nós temos aí o Ítalo, nós temos aí o Thales e o Murilo parece frontal, professor. junto com a galera, né? Felipe, fala aí. Não, eu concordo com eles. Eu concordo que o plano é frontal. Tá, beleza. Antes de eu prosseguir, para dizer se vocês estão errados ou certos, alguém aqui tem alguma outra forma de visualizar isso? Tô calmo.
Foi como o senhor fez na outra imagem, né? Só otimizou ela. Exatamente. Eu não botei a imagem inteira, botei apenas parte de uma imagem, mas eu quero que vocês tenham uma visualização de que essa imagem ela está numa vista específica. Vitória está lá na frente. Calma aí, Vitória. Não lê o que está escrito ali, não. Poxa vida. Professor, Oi, Vitória. o Ítalo, eu acho, falou que ele só descobriu que o plano era frontal depois que ele viu o pulso para frente. E se fosse mediano, né? Como ficaria? Então, vamos lá. O mediano, ele faria... A gente não conseguiria ver o plano mediano nessa imagem. Por quê? O plano mediano... Deixa eu pegar aqui uma cadeira. O plano mediano, a gente só conseguiria ver a parte mais fina... Eita, fera, o que eu fiz aqui? O plano mediano a gente só conseguiria ver assim. Porque ele vai dividir o corpo em duas metades iguais. Assim como o plano sagital. Vai dividir em dois lados. A gente só conseguiria ver desse jeito, em linha. A gente não conseguiria ver um quadro completo. Tá? A gente não conseguiria ver um quadro completo, como nesse caso aqui. O plano que nós estamos vendo aqui, ele tem que estar chapado na tela. E, obviamente, a vista que nós vamos ter da imagem vai nos ajudar a determinar que plano é esse. Por exemplo, essa é uma vista anterior. Então, o plano ele está ali cortando para a gente a vista anterior. Significa que se eu virar esse plano totalmente em 180 graus, o que eu vou ter ali é uma vista posterior. Então, esse plano ele está separando o corpo em anterior e posterior. Diferente do plano sagital, que divide em lateral esquerdo e lateral direito. E diferente também do mediano, que divide em duas metades iguais, dois lados iguais. Ok? Tá bom, obrigada. Então, basicamente, pensando nessa situação, aqui é a parte da frente da pessoa, então o plano ele vai ser um plano frontal ou coronal, tá? Aquele que separa, né, que corta o nosso corpo em anterior e posterior. Agora, Murilo, não sei se foi você que falou, mas você falou que você tomou como base a posição da mão. Não, foi o outro rapaz aí, eu esqueci o nome. Ah, professor, fui eu. Ítalo, cuidado, tá, Ítalo? Porque Não, é porque se olhar assim, a gente pensa também no sagital, porque o braço ele tá indo, no caso, para o lado. Só que a gente pensa na posição anatômica, ele tá colocando, tipo, o punho, no caso, o antebraço para frente, a palma da mão. Aí seria, tipo, um ênfase mostrando que é frontal. Tipo, é entre anteriores e posteriores, tipo, como se estivesse dando uma ênfase que é anterior, e não posterior e nem lateral. Tá. Para sua sorte, Ítalo, essa imagem tá aqui dentro de uma posição anatômica, tá? Foi o que eu pensei, por causa da palma da mão assim para frente, porque ninguém anda com a palma da mão para frente. Mas pode ser que eu coloque uma imagem na prova com a palma da mão voltada para trás. E você vai ter que se virar para dizer qual é o movimento, para que lado é esse movimento e, obviamente, o plano desse movimento. Então, mesmo que a posição, o posicionamento do segmento esteja diferente, você tem que se basear pela posição anatômica. Para sua sorte, essa imagem está na posição anatômica. Palma da mão voltada para frente e o braço estendido pelo corpo, ao longo do corpo. O que não necessariamente vai acontecer quando você olhar para um paciente. Ele pode estar sentado na sua frente, com os braços cruzados, e você vai ter que tentar determinar o que é flexão, extensão, em que plano está, em qual eixo está. E fora da posição anatômica, fica mais complicado. Então, você precisa trazer para a posição anatômica, mesmo que virtualmente, né, de uma forma mais uma imaginação, para que você entenda isso. Mas por que é o plano frontal, Ítalo? Porque, primeiro, nós estamos tendo uma vista aqui frontal, ventral do paciente. Então, o plano que divide o ventre do dorso, o que é ventral, o que é anterior, do que é posterior, é o plano coronal, é o plano frontal.
Então, independente se a palma da mão está para trás ou para frente, a gente tem aqui, nessa imagem, o corpo do paciente de frente, é o plano frontal, ou coronal. Ok? Pegou? Show. Show de bola. Vamos ver o que a Letícia falou aqui. Ah, não sei. Ainda tem muito tempo para chegar na prova. Né? Acho que a prova de vocês, vamos lá, 14, 15, 16, 17... 17 de abril, gente, daqui a um mês. Já estamos lá, galera. 17 de abril. Então, vamos lá, galera. Bem, vamos colocar um ponto bem aqui nesse ombro aqui, já que a gente está vendo aqui esse movimento acontecendo aqui, ó. Para cá, né? E para cá. O que significa abdução? Abdução. O que significa abdução? Abrir. Abrir. E aduzir. Adução. Fechar. 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 Reduzir. Então, quando você afasta a mão do corpo, você está abrindo o segmento. Abduzindo o segmento. Quando você aproxima o membro do corpo, você reduz o movimento. Então, você tem uma adução. Tudo bem, galera? Sim, beleza? senhor. Tranquilo. Vou pegar agora um eixo. Deixa eu ver se eu consigo limpar a imagem. Eita ferro, fiz besteira. Mas eu volto lá. Não tem problema. Eu volto lá. Limpei a imagem, galera. Pronto. Era para ter sido de outra forma, mas tá bom. Tá valendo. Limpei a imagem. Imagine que eu agora vou inserir um ponto exatamente aqui, ó. No pescoço. O eixo, nós já sabemos que é um eixo antero-posterior, certo? Então, o que vai acontecer com esse pescoço? Ele vai girar em 180, digamos assim? Olha para mim, olha para a câmera, olha Tá. para a tela onde eu estou. Ó. Ah, tá. O senhor vai abduzir, fazer a abdução e a adução. Só que ele está no centro do corpo, na linha mediana. Se for para um lado ou para o outro, vai abrir. Ou vai Não reduzir. tem. Não tem abdução. Ô, professor, Ah, olhando assim, quando você joga o seu pescoço para a direita, o lado direito ele flexiona e o esquerdo ele estende. não. Aí fica numa... Não. Você está sendo injusto com o lado esquerdo. Está sendo injusto. Não, mas do outro, aí quando você leva um movimento para o outro, aí fica uma flexão e uma extensão das fibras de cada lado do pescoço, cada cervical. É a única coisa que eu tô conseguindo visualizar. A única Eu coisa também, que eu- professor, igual o colega. O senhor acho faz que a não. abdução e a adução ao mesmo tempo, só isso. Não, Vamos eu lá. acho que não, por causa do plano que tá marcado bem no centro. Então ele vai Exatamente, só olha a só. abdução. Se está no centro, não dá para dizer que está abrindo e fechando. Ou não dá para dizer que está fletindo e estendendo. Não dá. Eu até posso considerar a terminologia. Então ele fica neutro, professor? Então, por ele ser, por essa terminologia ela ser neutra, nós não podemos dizer que é flexo-extensão, ou abdução e adução. Não dá. O que a gente pode fazer... Oi? Vai ser só uma, então. O que a gente pode fazer é, se você pensar em flexão e extensão, você descarta a extensão. Vamos falar de flexão. Só que se falamos de flexão, e aí eu vou e inclino minha cabeça para o meu lado direito. É uma flexão o quê? Lateral. Lateral, à direita. Vou inclinar para a minha esquerda. Flexão lateral à Esquerda. Se eu não quiser usar o termo flexão, existe uma outra terminologia também, inclinação.
Você inclina para um lado ou para o outro. Inclinação lateral direita, inclinação lateral esquerda. Ou desvio. Você está desviando a sua cabeça para a direita ou desviando a sua cabeça para a esquerda. A mesma regra vai se aplicar em toda linha mediana do corpo. Então, se eu tiver alguma coisa, entortar o meu tronco para um lado ou para o outro, na região do tórax, na região do abdômen, então tudo isso que eu vou ter vai ser flexão lateral, desvio lateral ou inclinação lateral. Professor, tem gente que não está conseguindo enxergar a sua câmera. Não? A Letícia ela não está vendo nada, nem, eu acho que nem a imagem, se for o caso, é isso? Então, Letícia, vamos ver o que está acontecendo. Sugiro que você saia da reunião e volte novamente. Beleza. Samara? Levantou a mão, Samara? Então, vamos lá. Abdução. O ponto está aqui, ó. O eixo na articulação do ombro, tá? Basicamente, que nós vamos ter aqui é uma seta, né, circulando em relação ao redor do eixo. Toda vez que você afasta o braço do corpo, você está abrindo o braço, abduzindo o braço. Ok? Então, aqui nós temos o eixo. O movimento ele é ao redor do eixo. Então, olha só. O braço se eleva, se afastando do corpo. Você abre o braço em relação ao corpo. Quando ele volta, você fecha o braço, você reduz, você aduz. Então, abrindo, você abduz, abdução. Fechando, você aduz, adução. Eixo antero-posterior, porque pega antero-posteriormente. Beleza, Samara? Quando está no meio, a gente não pode dizer, Samara, que é abdução. Porque abdução é quando você se afasta do corpo. Como que a cabeça vai se afastar do corpo se ela, basicamente, ela está na linha média? O movimento, ela se desloca apenas em desvios. Não dá para falar de abdução aqui, né? A não ser que eu consiga separar minha cabeça do meio, e aí parte da minha cabeça se afasta e a outra parte da cabeça se afasta, abduzindo ou aduzindo. Mas a cabeça ela vai inteira, ela vai junto. Então, nós podemos dizer que há uma flexão lateral ou uma inclinação lateral ou um desvio. Foi, Samara? Show de bola. Beleza. Então tá. Aí eu falei aqui, o do pescoço poderia ter sido na região do tronco, na região do abdômen. E se fosse aqui, na virilha? A coxa se afasta do centro do corpo. O que nós teríamos? Abdução. Beleza, esse é a coxa. Abdução. Se a coxa se aproximar, galera? Adução. 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 Oi, Felipe, diz aí. Não, eu falei que era adução. Só isso. Beleza, beleza. Gabi, você tá com o microfone aberto. Quer falar alguma coisa, Gabi? Fechou. Vamos lá, galera. Vocês podem me dizer se nesse plano nós conseguimos algum movimento do cotovelo? Se for nesse movimento de adução e abdução, eu acho que não. Acho que não, professor.
cotovelo ele só tem um movimento em dobradiça, né? Só em flexão. Quando você fala de flexão, você tem que ir para a posição anatômica. Se você vier aqui, você até consegue fazer isso aqui, ó. Mas, ó, é dentro do plano e do eixo da posição anatômica. Então, joga para a posição anatômica e determina qual é o movimento que aquele cotovelo faz. Então, vocês estão certos. Aqui nesse plano, vocês não conseguem movimento do cotovelo. Ok? E o joelho, galera? E o joelho? Eu acho que é a mesma coisa. Como assim, Também professor? não. O joelho? Não, Não também. entendi a história. É que o joelho não está aparecendo aqui, mas será que a gente consegue jogar o joelho para fora? Não. O joelho só flexiona e estende. Então, a princípio, a gente vai trabalhar em cima do plano, basicamente, sagital, eixo lateral no joelho, beleza? Vitória fez uma observação aqui, mas se você consegue fazer ele, segue o movimento do braço, né? Você quer dizer braço, né? De abdução e adução. Não. Não porque, Vitória, a gente tem que levar em consideração a posição anatômica para dar o movimento. Se a posição anatômica traz ele aqui, então, independente de você fazer abdução aqui e conseguir fazer o movimento, a gente não chama isso aqui de abdução e adução, porque a posição anatômica do braço é ao longo do corpo. Então, a flexão do cotovelo, da extensão do cotovelo, você vai ter no plano da posição anatômica. Beleza. Show de bola. Show de bola. Seguindo aqui, galera. Deixa eu voltar para o pescoço rapidinho. Pode Eu não falar. entendi por que o pescoço não entra como extensão. Porque você tem uma inclinação, né? Olha só. Você faz uma flexão, um movimento para a direita. Então, quando você volta, ele tem o mesmo movimento, ele tem a mesma angulação. Não dá para você dizer que um movimento com a mesma angulação para uma direção e mesma angulação para outra direção vai ter extensão. Não dá. Entendeu? Então, você tem que aí tirar de cara a extensão. Porque apesar dele fazer uma dobra, ele não vai conseguir não vai conseguir se esticar ao limite do outro lado, né? Por exemplo, aqui nós temos um limite, ó. Flexão é um limite. Extensão, braço todo esticado é outro limite. Na cabeça, eu posso inclinar, o meu limite é aqui, e ainda posso alcançar o meu limite para o outro lado. Então, não dá para dizer que há uma extensão ali. Pegou, Anne? Entendi. Então, você vai falar de flexão lateral, ou inclinação, ou desvio. Mas extensão não vai ter. Não vai ter. A extensão, ela é basicamente, para vocês saberem, é do plano sagital. A extensão se encontra no plano sagital. E a flexão junto com a extensão. Seguindo aqui, galera. Vamos lá. Agora é que a gente pega. Oi, Thalita, pode falar. Mesmo se fosse para frente e para trás, também não teria, né? Aqui assim, desse jeito? É. O limite maior é em flexão. A extensão ela é bloqueada pelas estruturas ósseas da cervical. Então, você tem muito mais mobilidade para frente da coluna do que para trás. A mesma coisa com a cabeça. Existe um bloqueio ósseo na parte de extensão para trás. Né? Você até consegue, se tiver uma boa flexibilidade, você até consegue ir mais. Mas um limite anatômico, você não tem. Então, para frente, a flexão ela é muito mais, avança muito mais. Você consegue enrolar o seu corpo para frente, mas você não consegue enrolar o seu corpo para trás. O limite é menor. Entendeu, Thalita? Show de bola. Letícia? Agora que o bicho pega. Achou que já estava pegando? Nessa imagem, eu quero que vocês observem algumas situações. Essa linha pontilhada aqui
Essa linha pontilhada, ela vai ser uma referência de eixo, tá? Então, eu estou traçando aqui um eixo, tá? Significa que, especialmente nessa imagem, para determinar esse movimento aqui, ó, da mão indo para fora desse jeito, com o cotovelo dobrado, a gente vai ter uma certa mudança nas condições de visualização. Tá? Então, o que eu quero que vocês observem aqui? Eu quero que vocês tomem, nessa imagem, especialmente nessa imagem, eu quero que vocês observem a linha, que aqui, nesse caso, vai ser o eixo. Esse eixo aqui está percorrendo da cabeça aos pés. Então, vamos tomar como base aqui, nessa imagem, a linha, o eixo. Que eixo é esse, galera? Que toma da cabeça aos pés? Longitudinal. O eixo longitudinal. Cranial. Exatamente. E o eixo longitudinal, que pega do cranial ao caudal. Beleza. Professor? Fala aí, Pablo. Posso chamar ele de eixo cranial? Eu desenhei assim. Você pode chamar ele de eixo crânio-caudal, mas cranial apenas não. Porque você tem que dar sentido para ele. Ô, professor. Oi, Itaú. O céfalo-caudal é a mesma coisa isso daí? É. Tá, é porque eu aprendi céfalo-caudal. Perfeito, perfeito. Eu jamais vou colocar na prova duas opções, sendo céfalo-caudal e longitudinal, para vocês terem que escolher uma. Uma vai ficar de fora. Se eu colocar céfalo-caudal, eu não vou botar longitudinal. E vice-versa. Tá? Relaxa. A não ser que seja uma pergunta de concurso. O que está mais em uso vai ser considerado o certo, tá, gente? O que está mais em uso é longitudinal. Então, se o eixo é longitudinal, significa que o plano ele é perpendicular, não é isso, galera? Sim. Qual é o plano, galera? Vocês lembram? Transversal. Transversal. E o transversal, ele divide o corpo em duas partes. Quais seriam essas duas partes? Superior e inferior. Então, eu vou fazer um corte aqui, separando superior de inferior. Beleza? Show. Beleza. O eixo está aqui. O plano está aqui. O movimento ele vai ocorrer ao redor do eixo, não é isso? Então, quando eu faço a flexão de cotovelo, não é a flexão de cotovelo que eu estou querendo classificar aqui. Nós já sabemos que a flexão de cotovelo ela está dentro de um plano e um eixo específico. Tá? Ponto. Isso aí já está passado. Então, na verdade, essa flexão de cotovelo é só para demonstrar um movimento que vai acontecer em um outro segmento, o braço. Então, quando você coloca a mão para frente aqui, por exemplo, e você joga a mão para fora, ou seja, você faz isso aqui, ó. Ó, tá aqui para dentro, ok? Quando você faz isso aqui, você está jogando para fora, ó. Para dentro, para fora, para o meio, para o lado, tá? Então, galera, o que eu quero que vocês observem aqui não é o cotovelo, tá? O cotovelo já está decidido. O que eu quero que vocês vejam é o que acontece com o braço, para fora, para dentro, para fora, para dentro. Então, eu quero achar o ponto de articulação desse movimento. Alguém se arrisca? É o manguito rotator. É o ombro, né? É o manguito. Manguito. Rotação. O ombro. Rotação. Exatamente. Então, o ombro vai ser o eixo. A rotação ela vai acontecer para um lado e para o outro. Quando você tem... Tá, ferro, essa seta ficou meio tortinha aqui. Quando você tem a rotação para fora, a mão vai tender para fora. Nós chamamos isso de rotação externa ou rotação lateral. Quando você joga a mão de volta para dentro, você tem uma rotação medial ou uma rotação interna.
Olha o medial aí. Olha o lateral aí. Como é que é para fora mesmo? Para fora, tá aqui a mão. Você vai afastar da linha média. Então é lateral. Você vai aproximar da linha média. É medial. Ou externa ou interna. Ah, tá, entendi. Beleza? E no joelho, galera? Se a gente faz uma flexão do joelho para identificar a articulação do quadril, para fazer a rotação. Se a gente dobra o joelho e o pé vai para fora, essa rotação ela é medial ou essa rotação ela é lateral? Lateral. Lateral. Por que vocês acham isso? Professor, é medial, porque ela continua no mesmo eixo, ela só vai para trás, né, não? Ela só sai de uma posição, tipo, de uma frontal para uma posterior. Calma aí, o senhor não tá abrindo igual como se fosse a imagem do braço? Não é só a flexão da perna, do joelho, no caso? Não, ele tá abrindo e fechando. Ele tá abrindo, tipo se aquecendo no futebol. Ah, tá. Fora. Não. Vamos aí, gente. Devagar. Eu preciso de uma imagem para mostrar a vocês. Vou deixar essa para mais tarde, tá, gente? Essa aí acho importante deixar para mais tarde. Para depois. Assim que eu terminar essa imagem aqui, eu vou mostrar a vocês o que eu quero que vocês vejam, tá? Só quero que vocês entendam o seguinte, referência vai ser o que está na frente. Flexão veio para frente, então a rotação aqui, ó, mão para fora, é rotação lateral. Mão para dentro, rotação medial ou interna. Tá? Mas a referência vai ser o que está sendo projetado para frente. A flexão aqui, no caso do cotovelo, é para frente. Tá? Então, quando eu chegar no joelho, eu vou explicar qual é a bagunça. Professor, pode repetir, por favor? Qual parte? O joelho? Não, a parte do braço, por favor. Vamos lá. Se você tem aqui a rotação do ombro, obviamente que você tem o braço rodando para um lado ou rodando para o outro, certo? A mão aqui é só uma tomada de referência. Você faz uma flexão e se essa mão ela se projeta para dentro, você tem uma rotação para dentro ou uma rotação interna. Como está indo em direção à linha média, você ainda pode chamar também de rotação medial. Quando você joga a mão para fora, você está fazendo uma rotação do braço para fora, externa, ou para o lado, né? Para o plano lateral. Então, uma rotação lateral. É isso, Thalita. Beleza? Ítalo, seu microfone está aberto. Você quer falar alguma coisa? Não, é porque eu estou jantando. Vou fechar aqui. Beleza. Show de bola. Seguindo aqui. Tudo bem, né, Thalita? Foi, né? Foi. Acho que foi. Beleza. Esse movimento aqui é um movimento de circundação. O movimento de circundação ele vai apresentar os três planos e os três eixos. Porque para você fazer esse movimento de circundação, você vai precisar fazer abdução, adução, flexão, extensão e rotação do ombro, externa e interna. Então, isso aqui é apenas para vocês terem uma ideia de que vocês conseguem fazer um movimento associado a planos e eixos, que nós chamamos de um movimento tridimensional. 3 planos, 3 eixos. 3 dimensões, tridimensional. Beleza? Vamos agora aqui, basicamente já falei sobre isso, tá? Então, o eixo ele vai se encontrar bem aqui. O plano ele é aquele que você já conhece, o plano frontal, coronal, ok? E aqui nós vamos ter o que nós chamamos de desvio para a direita, desvio para a esquerda, ou inclinação à direita, ou inclinação à esquerda. Assim como também podemos chamar de flexão lateral à direita e flexão à esquerda. Como eu tinha mostrado naquela imagem, com todos aqueles movimentos. Tá? Abdução, adução, por aí vai. Só que aqui, vocês só estão vendo o movimento do esqueleto axial.
Esse movimento aqui é um movimento que não há necessidade de eixo. O movimento ele vai deslizar sobre o plano, é um plano frontal, e a escápula, o ombro, ele sobe e desce. Não existe eixo aqui. É apenas um deslizamento paralelo ao plano. Tá? Então, para cima, o ombro se eleva e para baixo, o ombro se deprime. A Samara deve ter perguntado sobre esses três termos aqui. São sinônimos. Tá bom, Samara? São sinônimos, tá? Então, aqui nós temos uma elevação de ombro e uma depressão de ombro. Para cima, elevação. Para baixo, depressão. Não tem eixo. Professor, que posição é essa? Não é anatômica. E como pode ser chamada essa posição dela? Se a palma da mão dela estivesse para frente, a gente poderia dizer que é uma posição anatômica. Olha só que perigo vocês correm se eu coloco uma imagem dessa na prova. Vocês vão pegar uma imagem dessa e vocês vão visualizar essa imagem na posição anatômica. Nesse caso, é somente você voltar aqui, ó, a palma da mão para frente e você está com o paciente na posição anatômica. Letícia. Entendi. Deus nos salve. Todos nós. Aqui, galera, a mesma coisa. Né? Nós temos uma vista de perfil, podemos dizer então que é um plano sagital, só que não existe eixo nesse movimento. Então, o movimento ele vai ser paralelo. Ele vai ser para frente e para trás. Então, nós temos uma anteposição do ombro, quando ele vai para frente, e uma retroposição do ombro, quando ele vai para trás. Tá? É apenas um movimento que vocês estão aprendendo fora do eixo. Então, existe aqui, nesse caso, para cima, ombro elevado, para baixo, ombro deprimido. Para frente, ombro anteposicionado, para trás, ombro retroposicionado. Aqui já temos plano e eixo. Tá? Aqui nós temos o que nós chamamos de rotação de escápula, tá, galera? Voltar, Vitória? Essa? Essa aqui? Vitória? O professor? Oi. Do lado esquerdo aí, ele está fazendo a protunção e do lado direito uma retração. Isso, você pode chamar de tá legal? Não é não, é protração ou fazer uma anteposição de ombro. Ou para trás, uma retração ou uma retroposição de ombro. Mas eu falar protução tá errado? Propulsão normalmente é para a cabeça. Ou para o queixo. Não, o queixo é protração. A mandíbula. Retrusão, protração. A mandíbula. Beleza? Aqui, galera. Escápula. Rotação de escápula. A escápula só vai rodar em um plano e, obviamente, em um eixo específico. Quem aí se arrisca em dizer qual é o plano? O plano, sei não, é rotação. Frontal? É frontal, professor, que é posterior. É posterior. Plano frontal, uma vista posterior. Rotação lateral. É um plano frontal com uma vista posterior. Beleza, é isso aí. E o eixo vai ser? Antero-posterior? Beleza, show de bola. Então, nós vamos ter aqui um movimento. Normalmente, a abdução de ombro, ela tem um limite, que é de 90 graus. Tá? Se você ultrapassa esses 90 graus, você vai precisar da escápula para aumentar essa angulação da abdução do ombro. Então, é onde você entra com o movimento da escápula, a rotação da escápula. Ela vai jogar aqui o movimento da parte mais inferior da escápula para cima. Então, nós podemos dizer que isso aqui é uma rotação superior da escápula. Quando você faz o retorno dela, você chama de rotação inferior. Quando você aproxima os ângulos inferiores da escápula. Ô, professor. Professor, tá me ouvindo? Eu aprendi como rotação lateral, quando as escápulas elas abrem, e rotação medial, quando elas, tipo, nessa imagem esquerda, que ela volta para a posição.
medial do corpo. Anatomicamente não está errado. Anatomicamente você não está errado. Você não aprendeu errado. É uma outra forma de você desenvolver a linguagem. É uma bibliografia diferente que vai te dar essa ação, né? É um termo antigo? Não vamos dizer que é um termo antigo. Na verdade, são termos que são pouco utilizados, então não tem como falar que cai em desuso. Convencionalmente, o que você tem aí é a rotação superior e inferior. Mas eu concordo com você. Eu acho que está certíssimo você falar rotação lateral e rotação medial, porque, de fato, a espinha, o ângulo inferior da escápula se afasta lateralmente quando você abduz o ombro. E quando você abduz o ombro, ela retorna na linha medial. Então você pode usar também. Não porque depois que a gente aprende, depois para aprender outra nomenclatura. Não é errado. Fica tranquilo. Então, não é vou errado. manter esse tom. Professor? Oi. A escápula, uma dúvida minha. A escápula, quando a pessoa diz que está com a escápula alada, ela está rotacionada superiormente? Não. Na verdade, a escápula alada, ela vai ter uma projeção do acrômio, do processo coronoide, anteriorizado, enquanto a borda da escápula medial, ela vai estar posteriorizada. Então, ela vai basicamente se afastar das costas e fazer uma anteposição do ombro, ou uma retrusão, uma protração do ombro, né? Então, basicamente, o que você vai ter nessa escápula alada são algumas alterações de eixo, tá? Mas, basicamente, é isso que acontece. Você afasta a escápula das costas, criando aí a escápula alada. Normalmente isso é associado à fraqueza de músculos ela se desprende, né, do grade costal. Ela se desprende do grade costal. Isso aí. Só não estou falando disso ainda porque é informação privilegiada para a galera que já passou por essa matéria. Tá? Você, como está na educação física, você já pegou a anatomia aplicada, né? Então isso aí para você é letra, né? Você está tirando de letra. E, inclusive, pode me ajudar, hein? Não, tá dando para ajudar, tá dando para pegar de boa, porque muita coisa já vi, então, tranquilo. Show de bola. E, obviamente, galera, vocês fiquem à vontade para falar medial, lateral, superior, inferior, tá? Aqui, galera, quando eu falo sobre a mandíbula se projetar para frente, né? Os dentes de haste e arranja, assim, desse jeito. É uma protrusão. Quando você joga o queixo para trás, assim, queixo pequeno, é uma retrusão. Bom? Aqui você não tem eixo, tá, galera? Aqui você não tem eixo. Você tem um plano, que é o plano transversal, e a mandíbula escorregando paralelamente a esse plano. Aqui, vocês sabem me identificar que articulação é essa? Parece do quadril. Da pélvica ligada à coxa? É a pelve, né? É a pelve. O fêmur do quadril, não? Do quadril pro fêmur. É o quadril. Então, o que nós vamos observar aqui é que, da mesma forma que existe a flexão do quadril, você tem o movimento do fêmur em relação ao quadril. Aqui nós temos o quadril em relação ao fêmur. Existe um nome que se dá quando você empina a bunda, ou quando você faz uma tábua, né? Você recolhe a bunda, né? Aí, quando você empina a bunda, você faz uma anteversão. Você joga aqui a espinha ilíaca antero-superior. Quanto nome? Vocês vão saber cada um deles, fiquem tranquilos. Você jogar essa parte aqui, da parte anterior, em direção anterior. Por isso, antiversão. Quando o quadril faz uma versão anterior. Ou uma báscula anterior. Antigamente se falava de báscula, né? Báscula anterior. Para quem não sabe o que é báscula, aqueles banheiros antigos com janela basculante, sabe? Ou caminhão basculante. Ô professor. Essa retroversão aí também se dá muito, a gente vê muito quando uma pessoa vai fazer um agachamento
faz um agachamento muito profundo, que quando chega lá embaixo, a bunda ela vai para dentro. Ela faz tipo um covinho, tipo um C. E é errado, né? Fazer essa retrogressão. Você precisa manter alinhado ali a curvatura lordótica para que não haja problemas mais para frente. Não só a articulação do quadril participa disso, como também a articulação das vértebras também. Thales disse que loucura, muita conformação. Informação, professor, não tem errado aí. Muita informação. Mas a gente só está começando, relaxa, Thales. A gente só está começando. É muita coisa não. Socorro, professor. Só o começo. Mas relaxa. Tem mais aqui. Galera, dentro da posição anatômica, a gente consegue botar a palma da mão para trás e a palma da mão para frente. Certo? Certo. Camila, aí, a Letícia tá zoando a gente aí, Thales. Poxa vida. Mas vamos lá. Depois eu faço uma oração para vocês. Valeu, pastor. Então, basicamente, quando a gente bota a palma da mão para trás, a gente tem o movimento do cotovelo e da mão, tá? É um movimento somente do cotovelo, ó, e da mão. Olha só. Meu ombro está parado e a mão está se movendo. Eu consigo fazer isso mesmo com o ombro, com o cotovelo esticado. Então, galera, como que a gente vai conseguir determinar que tipo de movimento acontece aqui? Primeiro, precisamos determinar o ângulo, o plano e o eixo. Alguém pode me dizer o plano e o eixo aqui nessa situação? Antero-posterior, é isso? Isso porque você tirou da posição anatômica, né? Você está vendo uma imagem fora da posição anatômica. Mas se você colocasse essa imagem dentro da posição anatômica? Seria frontal, não? Com sagital. Eixo na posição anatômica. Plano sagital. Esse aqui, que eixo é esse aqui, galera? Longitudinal. Longitudinal. Qual é o plano do eixo longitudinal, galera? Sagital. Transverso. O Transversal. Transversal. Esse eixo aí é o eixo lateral. Esse é o eixo longitudinal e aqui nós temos o plano transversal, cortando o eixo longitudinal. Plano frontal. O movimento que acontece aqui, apesar de estar em flexão, ele vai acontecer dentro da posição anatômica com o cotovelo estendido, tá, gente? Então, eu vou ficar de pé para mostrar para vocês a mão aqui na posição anatômica, tá? Tá aqui, mão na posição anatômica. Se eu faço isso com a palma da mão, eu estou jogando ela para trás, não é isso? Isso. Sim. Eu faço isso com a palma da mão, jogo ela para frente. Obviamente, agora, saindo, já sabemos como é que faz. Qual é o eixo, tá? O eixo é longitudinal, tá? Ele pega de cima a baixo, ok? Agora eu vou fazer uma flexão, só para você saber o que acontece com a mão. Olha só, a mão pode ficar assim na posição anatômica, ó, posição anatômica, e aí eu venho e faço a flexão de cotovelo. Na posição anatômica, ela está com a palma voltada para cima agora. E quando eu faço a jogada de mão para trás, ela fica para baixo na flexão. Vamos tentar saber o que vamos chamar aqui de supino e prono, ou supinação e pronação. O movimento do punho, de supinação e pronação. Pronação, a palma da mão fica para baixo. Supinação, a palma da mão fica para cima. Para não gravar isso, vamos tentar entender o que é pronação, galera? Alguém poderia me dizer o que é pronação? Ô, professor, É a posição de bruços? Não está errado, é isso, Mila. Mas a palavra prona, né? Na verdade, ela significa o contrário. Você prometer, né? Prometer Abençoar. explicar isso, você falou no final da passagem. Promessa
Abençoar. Suplicar. Me dá. Supinar. Suplicar. Pronar. Prometer. Eu sabia que isso ia ajudar vocês. Quem prona, promete, né? Quem supina, suplica, pede, né? Beleza. Supinação, pronação. Supinação, pronação. Está fora do plano da posição anatômica. Se você colocando de novo na posição anatômica, qual é o eixo que bate aqui? Na direção do ombro até alcançar o cotovelo. É o eixo longitudinal. Qual é o plano que separa esse, que bate perpendicular ao eixo? O transversal, que vai separar superior de inferior. Pô, professor, fala um pouco de cefalocaudal aí. Toda vez que você fala esse longitudinal aí, eu esqueço que é isso. Ah, é mais um motivo para falar longitudinal. Mais um motivo. Mas eu posso fazer um sinônimo. Longitudinal, cefalocaudal ou crânio-caudal. Beleza. Show. Fechou. Foram, né? Beleza. Seguindo aqui. Agora, ainda na posição anatômica, tá bom? Vamos tentar identificar este movimento aqui que acontece no punho, de forma a levar a mão para um lado e levar a mão para o outro lado. E aí vocês vão dizer, poxa, é abdução ou adução, correto? Porque se você está na posição anatômica e afasta a mão do corpo, você tem uma abdução. Quando você aproxima do corpo, você tem uma adução. Não é isso? É ou não é? É, professor, pode até ser, mas aí tá aparecendo até o pescoço. Não chega a fazer uma abdução direito? Vamos lá, de novo, eu vou botar aqui na posição anatômica. Estou na posição anatômica, olha só. Mão para cá, mão para cá. Vocês poderiam dizer que isso aqui é uma abdução, isso aqui é uma adução, correto? Sim ou não? Isso. Sim. Mas eis que vos digo, em verdade vos falo. Não, porque a referência vai ser o braço. Aí, falei, tá vendo? Igual o pescoço. Então não dá para fazer como se fosse uma abdução e uma adução. Mas e se porque pensar ela no vai punho? desviar Se pensar no igualmente para um lado, igualmente para o outro lado. Oi, Álvaro, fala aí. E se pensar no punho como base? Tipo, É o punho que se pensa, né? Para um lado e para o outro. Não dá para falar de abdução e adução. A gente vai ter que falar de outra terminologia. Desvio? Flexão? Mexer para mim, eu falo mexer. Mexer o punho. Mexer o punho, né? Ó, aqui nós temos o parte dedão. de abdução e adução eu não peguei, que eu estava no ônibus. Eu estava saindo do plantão. Flexão radial. Flexão radial, se a mão for em direção a qual osso? Ao rádio. O polegar é um bom sinal de que o rádio está logo ali, ó. Então, pensa no polegar como a antena de um rádio. Aonde está o rádio? Seguindo o polegar. Então, se você faz isso com a mão, você tem um desvio em direção ao rádio. Você tem, então, um desvio radial ou uma flexão radial. Agora, se você afasta, você está se aproximando da ulna. Então, nós temos o quê? Uma flexão ulnar ou um desvio ulnar. Tudo bem, galera? Show de bola. Sim. Professor. Isadora, eu acredito em você. Com esse slide, você vai ter a condição de olhar aqui, ó, desvio, tá vendo? Flexão. Radial, quando você está aqui basicamente tocando o dedão no rádio. Ulnar, quando você está pegando o seu dedo mínimo em direção
ao outro osso, né, que está medialmente, a ulna, no caso, é muito nome. E nós nem começamos. Essa parte aí, professor, eu não peguei, porque eu estava saindo do plantão e eu estou meio enrolada, eu estou meio perdida nesse... Dessa parte aqui de desvio? É simples. É o punho que vai ser a referência de movimento. Então, quando você desloca a sua mão em direção ao osso do rádio, lateralmente, você tem aqui um desvio radial. Quando você desloca a sua mão em direção ao osso da ulna, que está aqui, medialmente, nós chamamos de desvio ou flexão ulnar. É só isso. Tá bom, Carlos? Tá bom, professor. Obrigado. Letícia está coberta de razão. A referência é tudo. E aí, pensando nisso, galera, se eu decidisse tomar aqui como referência a mão, toda vez que eu afastar o dedo mínimo, eu chamaria isso de quê? Abdução. Beleza. O dedo médio, afasta da mão. Abdução. O polegar, afasta da mão. Adução. O polegar, afasta da mão. Abdução também. Indicador, afasta da mão. Acho que abdução. Abdução. Dedo médio, o dedo do meio da mão. Dedo médio, o dedo do meio da mão. Como é que eu faço, então, agora? Quando eu quero jogar para este ponto daqui. Desvio? Desvio. Ele está indo para fora ou para dentro? Fora. Para dentro. Não, dentro, a ulna dentro, fica para dentro, galera. Tá na mão O esquerda, dedo mínimo dentro. fica para dentro. Então, o desvio é medial. Se eu colocar para a direção do polegar, sim, está para fora. Desvio lateral. Beleza, galera? Cabeça tá quente já. Ai, caramba. Faltam 20 minutos para essa aula acabar. Vamos acabar. Aqui, galera, esse aqui já é um movimento um pouco complexo, porque não dá para dizer aonde você tem mais angulação. Se é quando você... Eita! Caramba! Eita, fia, o celular estava tocando aqui. Desculpa, gente. Aqui não dá para a gente saber se a maior angulação é para frente ou a maior angulação é para trás. Então, não dá para dizer o que é extensão aí. Então, a gente vai fazer uma terminologia diferente, mesmo sabendo que o plano é o plano sagital, tá? E o eixo é lateral aqui no tornozelo. Então, vamos dizer que é uma flexão. Só que para onde que essa flexão está indo? Para o dorso do pé ou para a planta do pé? Se for para o dorso do pé, nós chamamos essa flexão de flexão dorsal do pé, ou flexão dorsal. Se for para a planta do pé, ó, em direção à planta do pé, nós chamamos de flexão plantar. Em algumas literaturas você pode chamar de plantiflexão, e aqui dorsiflexão. Ok? Vitória disse que no balé era flex e ponta. Então, aqui nós chamamos de plant. E aqui, dorsi, flexão. Beleza, Vitória? Droga. Vamos lá. Quando você leva os dedos em direção dorsal, né, nós temos uma flexão dorsal, ou uma dorsiflexão. Quando você faz a ponta do pé, como a colega falou, a Vitória falou, você está direcionando para a planta do pé, aqui embaixo. Então, nós podemos chamar de flexão plantar ou plantiflexão. Tá bom, Vitória? Quiserem, tudo bem? Show? Beleza. Seguindo em frente, então. Olha só que legal, galera. Alguém pode me dizer qual é o plano que
esse movimento aqui vai se encaixar legal? Frontal? Show de bola, Felipe. Frontal. Frontal ou coronal. Então, o eixo vai estar bem aqui, ó. Anteroposterior, não é isso? Isso. O movimento vai acontecer aqui, ó. Ou aqui, para um lado ou para o outro. Se nós sabemos que o dedo mínimo, né, o quinto dedo do pé está para fora, e sabemos que o dedão está para dentro, nós podemos dizer que o movimento, né, quando você torce o tornozelo, você joga o pé, a sola do pé para dentro, ou você faz o movimento da sola do pé para fora. Basicamente, nós vamos ter aqui um movimento para dentro ou um movimento para fora. Se for para fora, nós podemos chamar de E. Para fora, E. Eversão. Para dentro, in. Inversão. Movimento do tornozelo. No plano frontal, é eversão e inversão. Eversão para dentro, eversão para fora e inversão para dentro. Beleza, galera? Só ladeira abaixo. Beleza. Tronza. O que é tronza? Tornosa, que ele quis dizer. Ah, desculpa, eu que li errado aqui. Tornosa, isso aí. Acabou? Que isso? Ainda temos 15 minutos. Coisa de futebol. Ah, entendi. Dá para tirar dúvida em 15 Não, minutos. tranquilo. Então, assim, basicamente, quando você torce o pé para dentro, você tem aí uma entorse por inversão, o que é mais comum nos jogos de futebol. Tá? A terminologia hiper e hipo vem de muito ou e pouco, respectivamente falando. Se você tem uma curva muito grande na lordose, na lombar, você pode chamar aquilo de uma hiperlordose. Se você tiver uma curva muito grande nas costas, quase uma corcunda, você pode chamar aquilo de hipercifose, porque a curvatura do tórax é cifose. Ou, se for uma curvatura pequena, você pode chamar de hipolordose. Eu tenho os dois, escoliose e cifose. É uma cifose só, né? Cifose, escoliose. É, sinfonida, né? Sinfonia. É por aí. Meu camarada. Vamos lá deixar uma frasezinha bem bonitinha aí para o final, né? Aproveitando que me chamaram de pastor. Né? Quem anda com os sábios fica. Professor, ainda não, hein? Professor? Tá destruído. Fala aí. Não acabou ainda não. Você pulou uma parte. A oração é só para depois. Você pulou uma parte. Não, deixa eu ver. Você falou que ia voltar nela depois do rotação interna e externa. É verdade. A do rotação interna. É verdade. Bem, eu fechei aqui com vocês, tá? Né? A palavra, então, aqui, Provérbios 13, 20, depois vocês leem. Vamos orar. Amém. Vamos lá. Isso aqui é legal, né? Isso Vamos aqui eu orar. para curso de EAD. Vamos aqui, então, vou compartilhar com vocês aqui uma foto. Vamos ver se eu acho uma foto legal para vocês admirarem. Uma imagem bem legal aqui. Vamos ver como é que a gente faz. Eu tô sem neurônio. Eu tô sem neurônio. Olha só, achei aqui, achei. Achei a imagem certa para vocês aqui. Tomara que ela fique bem grande na apresentação aí.
estamos vendo essa pessoa de cima, tá, galera? Estamos vendo essa pessoa de cima, beleza? Que isso, professor? Achei que tinha quebrado a perna. Não. Aqui nós vamos trabalhar em cima da rotação de quadril, tá legal? Obviamente que o quadril ele vai fazer uma rotação sem flexão. Então, aqui nós temos o movimento, tá? O pé apontando para fora, beleza? Então, quando o pé aponta para fora, nós temos o quê? Uma rotação interna. Pé para fora. Lateral? Lateral ou externa, beleza. Se o pé estivesse para dentro, seria uma rotação medial interna. Medial ou interna, beleza. Mas imagine que você faça uma flexão de joelho, para você observar essa rotação aqui. Vou pegar outra imagem, vocês vão se enrolar nessa daqui. Acho que dá para fazer com essa daqui. Dá para fazer com essa daqui. Beleza. Aqui, galera. Agora, nessa posição, em flexão de quadril, nós vamos estudar o quê? A rotação do joelho, do quadril também. E aí a gente fez uma flexão de joelho, aí a gente jogou, ó, o pé para fora. Digam para mim, rotação medial ou lateral? Rotação medial. Professor. Rotação medial, mas o pé está indo para fora. Me explica isso, gente. O quadril está girado internamente, está indo para medial. E o pé está indo para fora. Todo mundo conseguiu enxergar isso que o Carlos enxergou? Alguém não conseguiu? Pode repetir, entendi. O joelho vai para dentro e a perna e o pé vão para fora. Ah, tá, professor. O ponto de referência. O ponto é o joelho. Vai ser a parte anterior do segmento, tá, gente? É o joelho. Exatamente. Esse joelho é mó vacilão, hein? Tudo do contra. Joelho é mó vacilão. Então, aí, né, se vocês pegarem uma imagem dessa aqui e eu colocar na prova, pedir para vocês me dizerem se é uma rotação externa ou uma rotação interna, vocês já sabem que é uma rotação interna, porque o que está entrando aqui, ó, é o joelho. E nesse caso aqui, o que está saindo é rotação externa, nessa daqui é o joelho. Beleza? A gente tinha que ver links pelo Beleza. Alguém está falando no fundo, não estou ouvindo direito. É Isadora. Isadora, fala só um pouquinho mais alto, por favor. A gente sempre tem que ver pelo eixo, então? É isso? Eixo e a referência, que no caso aí vai ser anterior. Ah, tá, entendi. Beleza? Show de bola. Professor. Oi. Essa questão de eixo, ela se dá mais pela parte articular, no caso aí, no caso a articulação que está trabalhando seria do joelho. No caso, na outra era a articulação do ombro. Mas lembra, tudo que vocês trabalharem com eixo e plano, vocês vão ter que levar para consideração de posição anatômica, tá? Aqui você não tem uma posição anatômica, o quadril está em flexão, o joelho está em flexão, mas você vai ter que trazer para a posição anatômica para identificar se é uma rotação externa ou interna. Lembre-se, todo plano e todo eixo vai ter que estar presente de acordo com a posição anatômica. Tá bom? Então, a gente vai ter um plano ali para desvendar, mas vai ter que lembrar do plano mesmo, da pessoa. Da posição anatômica. Da posição anatômica. É o grande pulo do gato para vocês identificarem o movimento correto do corpo. Se está desse jeito, joga para a posição anatômica. E aí faz de novo o movimento e vê se você consegue identificar. Esse é o pulo do gato. Ok? Beleza?
Show. Show de bola. Vamos ver aqui como é que está a situação onde eu tinha parado para a gente poder prosseguir na aula que vem. Professor, a Ingrid fez uma pergunta aí no chat aí. Eu acho que ela não ouviu muito o que o senhor falou, não. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Tem como ter eixo em um local que não tenha articulação? Olha, e considerando os eixos e os movimentos, os planos e os eixos em relação ao movimento, a resposta é não, tá? Agora, você pode considerar o eixo um ponto de partida para você observar o que está ao redor, tá? Por exemplo, o eixo longitudinal pode te trazer algumas visualizações em fatias transversais. Não há articulação, mas você consegue. Mas nesse caso de movimentos, é fato que você só vai ter movimento onde há articulação, ok? Foi, Ingrid? Consegui pegar a essência da pergunta? Show de bola. Beleza. Então, galera, eu quero que vocês me lembrem, na semana que vem, nós vamos começar, então, a falar sobre essas estruturas aqui da osteologia. E aí, eu vou rapidamente mostrar para vocês, a gente tem ainda um tempinho ainda, de 7 minutos, o que a gente vai discutir na aula que vem, tá? Vai ser muito rápido o que eu vou fazer agora. Eu vou mostrar para vocês, nessa imagem aí, como que uma estrutura, um osso é constituído, né? A sua anatomia um pouco mais intrínseca, né? Depois eu vou separar essa anatomia e aí eu vou classificar os ossos. Então a gente vai ter classificação de ossos aí. O que são os ossos longos, curtos, laminares, alongados, pneumáticos, irregulares, sesamoides, estruturais, e como que a gente vai fazer para identificar e qualificar de uma forma mais assertiva durante os estudos. Então aqui eu vou dar alguns exemplos de osso longo, curto, laminar, alongado, pneumático, irregular, sesamoide, suturais. Depois eu vou falar com vocês sobre uma coisa muito importante, que são as saliências ósseas, assim como as depressões ósseas. Ou seja, os acidentes anatômicos encontrados nas estruturas ósseas. Ok? E aí, depois disso, nós vamos falar um pouquinho sobre... vamos relembrar um pouquinho sobre o esqueleto axial e apendicular. Axial, apendicular, como eu já tinha falado com vocês na aula passada. E vamos entrar em articulações. Então, na semana que vem eu vou falar sobre ossos e já vou começar a falar também sobre articulações. Então, lembrem-se, tá, gente? Nós paramos exatamente aqui. 1, 2, 3. Terceiro slide em diante, para a semana que vem. Ok, galera? Show, ok. Show. Pergunto, a aula foi profícua para vocês? Foi mesmo? Foi? Foi. Foi show, professor. Foi braba. Foi ótimo, professor. Mas era essa. Muito bom, professor. Foi braba, foi braba. Foi muito bom, muito bom. Daquele espírito, tá ligado? Apesar de eu ter pegado um pouco da aula, Difícil pra caramba. Não vou nem dormir, só vou pensar nessas palavras.